Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo ao Café com Torá. Hoje é dia de Café com Paraxá e nós vamos então ler o texto de Shemoth, de Êxodo, capítulo 25, versos 2, 8 e 9. O texto diz o seguinte: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Em seguida, a Torá lista uma série de elementos, pedras, tecidos que foram usados na confecção do tabernáculo e continua o texto dizendo o seguinte: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Muito bem, esse é um texto da Torá de importância extraordinária e que muitas vezes passa despercebido da maioria das pessoas. Por que esse texto é tão importante? Porque depois de dar todas as instruções para Moshe, para Moisés, o Eterno diz que ele habitaria no meio do povo. E isso é algo que muita gente busca, a certeza de que o Eterno está habitando conosco e de que está conosco em cada passo das nossas vidas, em cada momento. Mas para que isso aconteça, nós precisamos levar em consideração aquilo que a Torá diz e o que a Torá revela nesta passagem. Observe a sequência da Torá que diz o seguinte: primeiramente, o Eterno chama, o Eterno fala com os filhos de Israel. Não são os filhos de Israel que vão em busca do Eterno para saber o que fazer, mas sim ele começa se revelando aos filhos de Israel. Em seguida, o Eterno então fala sobre o homem se mover voluntariamente. As ofertas que foram trazidas para o tabernáculo foram todas elas voluntárias. Ninguém foi obrigado a fazer nada, nem tampouco o Eterno indicou aonde estariam aqueles elementos, aquelas coisas que seriam utilizadas na construção. Em seguida, o Eterno dá as regras de como é que o ser humano deve agir. Ou seja, se o ser humano buscava dar ofertas voluntárias, o Eterno então diz de que tipo essas ofertas seriam, quais seriam os objetos, quais seriam os materiais e de que forma. Inclusive, mais adiante, quando o Eterno se dá por satisfeito com a quantidade de materiais trazidos, ele então diz que as doações deveriam ser suspensas. Logo em seguida, o que acontece então? A construção do tabernáculo. Mas a construção do tabernáculo é, obviamente, de acordo com o padrão que o Eterno mostra, que o Eterno revela. E aí, por fim, então, o Eterno diz que habitaria no tabernáculo e habitaria no meio dos filhos de Israel. Vamos observar, portanto, essa sequência. O Eterno chama, é o primeiro passo. Segundo passo, o homem se move voluntariamente, o Eterno não obriga. Terceiro passo, o homem que se move voluntariamente se move dentro do caminho traçado pelo próprio Eterno conforme a sua instrução. Quarto passo, o homem constrói o relacionamento com o Eterno e aí por fim o Eterno então habita com ele. E esses passos então que dizem respeito à maneira como o Eterno se relaciona habitando com o ser humano no dia a dia, eles também são encontrados no nosso relacionamento cotidiano com o Criador. Geralmente, se há algum problema em uma dessas etapas, isso pode ser responsável pelo fato de que o ser humano não conhece, então, essa experiência de ter o Eterno habitando com ele no seu dia a dia, no sentido de se sentir próximo, de se sentir andando nos caminhos do Criador, junto ao Criador. Então vamos olhar que tipo de problema pode surgir e como é então que a gente faz um diagnóstico da nossa vida espiritual a partir desses elementos da Torá. Então a primeira coisa, de onde veio a motivação? Há pessoas que realmente o Eterno se mostra, se revela. Por quê? Porque elas querem conhecer o Eterno. Há outras pessoas que não querem conhecer o Eterno, que querem simplesmente conhecer Papai Noel e acham que o Eterno é Papai Noel.
trocam a experiência que tinham quando crianças, do bom velhinho que só dava presentes, por também alguém que só dá a ela coisas boas, que só dá a ela coisas que interessam. E isso faz toda a diferença. A motivação deve ser a de conhecer o Criador dos céus e da terra por conta de suas maravilhas, que foi exatamente o que aconteceu com os filhos de Israel. Eles foram chamados pelo Eterno, o Eterno revelou para ele as suas maravilhas e eles então se encantaram e buscaram ouvir a voz do Eterno. Da mesma maneira, o primeiro mandamento que nós temos dentro do judaísmo como sendo algo importante é buscar adquirir conhecimento do Eterno. Por quê? Porque o Eterno se revela para aquele que deseja conhecê-lo. O segundo passo é a questão da voluntariedade, ou seja, como é que o ser humano vê aquilo que ele faz para com o Eterno? É um serviço voluntário ou está motivado por interesses de ganho e de obtenção de alguma coisa material? Ou seja, é voluntário ou é uma barganha? Aquele que deseja servir ao Criador pelo simples fato de ter nisso uma enorme satisfação, é aquele que verdadeiramente consegue evoluir no seu relacionamento com o Eterno. Aquele que olha para o Eterno e vê uma moeda de barganha, se eu fizer isso, ele me dará aquilo, esse jamais virá a conhecer o Criador. O terceiro elemento fundamental é entender que mesmo que o ser humano busque caminhar junto com o Eterno voluntariamente, é o Eterno que dá as cartas, é o Eterno que diz como tem que ser. O Eterno não pode se tornar o, entre aspas, Deus pessoal que se vê hoje em dia, que é aquela definição do Eterno que é feita pelo próprio ser humano, ou seja, não é o ser humano que é feito imagem e semelhança do Eterno, mas o próprio Eterno feito imagem e semelhança na mente de uma pessoa que olha e pensa que o Eterno tem que ser assim, que o Eterno tem que ser assado, que o Eterno tem que aceitar isso, que o Eterno tem que aceitar aquilo. Nós vemos exemplos disso na Torá e normalmente os resultados são desastrosos. Por quê? Porque isso é se colocar na condição de Senhor no relacionamento e não colocar o Eterno como aquele que verdadeiramente tem o senhorio do relacionamento com o ser humano. O quarto passo, então, é a ideia de que o homem constrói o relacionamento com o Eterno. E o que isso significa? Significa que deve haver um esforço da parte do homem. Há pessoas que simplesmente preferem se sentir como se fossem meros robôs na mão do Eterno. São pessoas que sempre dizem que estão orando, que sempre dizem que estão buscando a vontade do Eterno e, na realidade, estão buscando um pretexto para ficarem estacionadas esperando o Eterno agir. Ou então ficam orando pedindo que o Eterno dê coragem, que o Eterno modifique uma situação, que o Eterno dê sabedoria, que o Eterno capacite, que o Eterno abra todas as portas, praticamente como se a pessoa fosse um robô nas mãos do Eterno e que ele simplesmente tivesse que apertar os botõezinhos para que a coisa aconteça. Ou seja, muitas vezes são pessoas que não têm coragem de agir ou não têm coragem de admitir que não querem agir segundo aquilo que o Eterno revelou para com o ser humano, ou mesmo para com aquela situação que o Eterno já deu todos os indícios que deve ser trilhada de uma determinada maneira, e a pessoa insiste em ficar paralisada esperando o Eterno agir. Vai ficar parada esperando o Eterno agir até o mundo vindouro e não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Não foi o Eterno que construiu o tabernáculo, foi o ser humano, ou seja, o esforço de construção do relacionamento por parte do ser humano também deve existir. Nós não podemos esperar ter com o Eterno um relacionamento unilateral onde ele faz tudo e a gente simplesmente se dispõe a lá estar. Uma vez que essas condições estejam preenchidas, aí sim o Eterno habita conosco. E o que é o Eterno habitar conosco? Na realidade, o Eterno está conosco a todo momento, mas é o sentir a presença do Eterno. O Eterno nunca deixou e abandonou Israel, mas aquela sensação de estar a todo momento na presença do Criador
dependia dessas condições. É como um pai que ama o filho e que está sempre presente e preocupado com o seu filho. Mas se o filho também não buscar construir um relacionamento com o pai ficará olhando à distância e o filho poderá sentir falta da presença daquele pai. E da mesma maneira, então, é assim conosco. O Eterno está conosco em todo momento, mas cabe a nós envolvermos o Eterno em todas as áreas da nossa vida, com esforço, com humildade, com submissão e buscando sempre conhecer quem Ele é e não quem nós desejamos que Ele seja. Que o Eterno te conceda um dia abençoadíssimo e até amanhã com mais um episódio de Café com Torá.